Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à segunda-feira, que tem como tema Onde fica a casa do tesouro? Malaquias 3,10 diz que era para levar todo o dízimo e oferta à casa do tesouro. O texto ali de Malaquias não fala onde era essa casa, mas o povo de Israel sabia e acredita-se que inicialmente eles levavam ao próprio santuário, a casa do Senhor, que era esse santuário, para que assim houvesse mantimento na casa de Deus. A sofisticação dessa tenda, que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai, e depois Israel, a terra prometida. A localização central do primeiro Casa do Tesouro foi em Siló e depois, de maneira mais permanente, no Templo de Jerusalém. Mas quando olhamos para Deuteronômio, capítulo 12, do verso 5 a 14, fala também sobre essa temática dos filhos de Israel, que eles não poderiam escolher qualquer critério, qualquer lugar. O verso 11 até diz assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali habitar o seu nome. Esse lugar teria sacrifício, seria devolvido o dízimo. Então o texto deixa claro que quem escolheria o lugar era quem? Era o Senhor. E ainda mais, quando você observa em Êxodo capítulo 23, do verso 14 a 17, diz que havia 3 festas que Deus estabeleceu: festa dos pães asmos, que era relacionada com a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa também do Pentecoste. O Pentecoste aqui não está se referindo lá ao derramamento do Espírito Santo, mas eram festas que eram do início da colheita, e havia uma festa que era na última semana da colheita do ano. Eles também faziam uma festa ao Senhor. E nessas festas eram tirado o dízimo. Festas de uma semana, mas era retirado o dízimo ao Senhor. E ali era devolvido aonde? Nos seus templos. Interessante que a Igreja Adventista ela adota também esse modelo de devolução de dízimo. O dízimo ele é recolhido na igreja local, mas ele não fica na igreja local. Ele é enviado para a casa do tesouro, que são as missões, associações e uniões, para que esses valores sejam distribuídos. Se você observar também em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 11 a 21, Números 12, 44 a 47, você notará que esse era o sistema do povo de Israel. O dízimo ia para a casa do tesouro, para o templo, mas também atendia a quem? A tribo do Levi, que eram responsáveis do cuidado na adoração das coisas de Deus, quem fazia os sacrifícios, que cuidava do povo de Israel espiritualmente. E vocês conhecem a história que Deus ali, quando mandou dividir a terra de Canaã, a terra prometida, a única tribo que não teve herança foi a tribo de Levi. E então as outras tribos teriam que cuidar da tribo de Levi. E cuidar como? Através desse dízimo que vinha, estabelecia o cuidado do templo e daqueles que cuidavam do templo, que era responsável em fazer os sacrifícios, cuidar da adoração ao Senhor. Com isso, queridos, o nosso sistema utiliza da mesma forma. Os dízimos que são recolhidos, ele não atende apenas um grupo de pastores, mas ele tem uma proposta, um valor, né, que ele é aplicado na associação, na união, na divisão, alcança os missionários e tenta cuidar para que fique de maneira justa, para que todos os pastores sejam atendidos e aqueles que trabalham no templo. Então, por exemplo, os que trabalham na associação, os que trabalham também ali, como os meninos da remessa, obreiros bíblicos, são cuidados desta forma. Em nossas escolas, quando você vê ali que vai uma porcentagem de dízimo, é porque sempre lá tem um obreiro que está cuidando. Vai dízimo também para o hospital? Sempre quando há obreiros, vai também o dízimo. Interessante que essas instituições, elas também dizimam, como o hospital manda daquilo que entra, ele também retira o dízimo institucional. Então você vê que todos obedecem àquilo que está na palavra de Deus. Então, queridos, é enviado à casa do tesouro, mas não fica na casa do tesouro. É enviado agora para cuidar daqueles que cuidam do templo, cuida da casa do nosso Deus. Então, que sejamos fiéis, para que assim possamos ser bons administradores daquilo que Deus nos deu, mas sejamos bons mordomos em devolver para a casa do tesouro, para que assim haja mantimento e a casa de Deus, o templo, seja cuidado.
mas a casa de Deus também tem aqueles que cuidem deste templo, que são os pastores, administradores e também os membros que trabalham nas instituições para que ajude a igreja assim a crescer e avançar em sua obra. Se você crê nesta fidelidade importante que precisamos ter e nessa mensagem que precisa ser alcançada, que a gente faz isso com a nossa voz, com a nossa adoração, mas os nossos recursos também ajudam a obra a chegar em outros lugares. Eu te convido então a orarmos ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que está participando desse estudo da lição. Aprendemos um pouco mais sobre a Casa do Tesouro hoje. Que o Senhor então nos ajude a sermos fiéis, tanto nos dízimos como nas ofertas, contribuindo para o avanço da tua causa, não só na nossa região, mas para que chegue em outros lugares que ainda faltam ouvir do teu evangelho. Cuida de nós, nos dê um dia abençoado, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Um abração. Amanhã estaremos juntos.